Loucura. Não? Como é que entra aqui, ó? Como é que entra por aqui? Bom dia. Acho que está sem voz ainda, né? Não, tá com coisa. E aqui, por aqui? Coloca aí o seu coisa. Aqui o quê? E-mail aqui? Não sei, mensagem passa. Tira, sai daí pra ver. Cadê? Cadê aqui, ó? Aqui? Ixi, Bem, pelo menos aqui já. Aqui não conseguiu. Por que que tá? Não tem como converter tudo em português, hein? não sei converter, não. Bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Olá, seu Antônio. Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem? Bem, graças a Deus. Eu estou em saúde. Tô aqui, hoje eu estou aqui em Nossa, é, meu Deus, já tive que ir controlou, assim, né? Tá alta para ainda. mim é alta, porque eu tenho, minha pressão é 11, 12 por 8, né? Eu fico imaginando uma pessoa com 22, porque quando eu tenho a minha pressão, em vez de subir, ela cai, né? E se eu ficar nervoso, ela vai caindo mais ainda. Aí eu apago. É, tem que Mas controlar, hein? cada organismo reage de um jeito. Minha esposa, ela ontem que estava conversando, cozinhando, era 4 horas da manhã, ela foi fazer um inhame para vir Eita, tomar o café da manhã. aí, Aí eu falei assim, pô, mas não acredito, ela vai ligar a máquina de... Foi ligar a panela de pressão 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, hein? Meu Deus. É, porque não conseguia dormir, né? Aí terminou acordando todo mundo, porque eu estou com a casa cheia aqui, que estão os netos todos, né? Eu tenho 13 netos, cara. Ei. Você já está aí na... Esse neto, eita, seu Antônio. Opa, olha lá. Mas por que que não...
Como é que você conseguiu aquilo lá? Eu apertei no negócio. Que negócio? Você não sabe o que você fez. Eu sei, é que eu fui apertando. Abençoado. É que eu fui apertando. Ó, você vem aqui, ó. Não, você tem que pôr na tela ali. Você não falou pra mim. Não, eu não quero que saia. Quero que tenha aqui e tenha ali, porque se um lado parar, olha lá, não está respondendo. Sai daí. Aguardar o programa responder. Né? Você está mandando fechar o programa? Tem que pôr e-mail? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. Como vai? Deixa eu colocar. Boa tarde, professor. Você quem que é? Eu sou a Anitta. Anitta? É de algum departamento da prefeitura? Sim, sou do Departamento de Educação. Educação. Ei, nós... Tem mais? Não, aí aqui vou dar pra ver se ele escreveu alguma coisa no chat. Aí tem no chat também. O que é enchente? O chat também escreveu alguma coisa. Não. Então, só tem 2 pessoas? Cadê o restante? Boa tarde. Desculpa aí. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Tudo Rafael. bem? Estou de volta. Por que está aqui assim? Dele? Mais um, Viviane. Oi, Vivi. Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? bem, como vocês estão? Deus, tudo em paz. Viviane está me escutando aí? Estou escutando. Estou te escutando. Você de onde é, Viviane? Eu preciso conhecer um por um de vocês. Oi, eu sou aqui de Mongaguá mesmo. Atualmente estou no Jardim Praia Grande e sou mãe de uma criança, de 2 crianças especiais, uma de 21 e outra de 13. Então, Jardim da Praia Grande. Você é minha vizinha.
Ah, bom saber. Eu estou na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 796. Ah, ótimo. O que me fez chegar a esse conselho foi um neto que tem problema de autismo. Probleminha na família, né? Eu só Vamos ver se mudaria o termo, não é um problema. não é para nós, para os pais nunca é problema, né? A gente, oi, conseguiu? Eu estou com a neta aqui me assessorando na parte técnica dessas conversas online, que eu não estou muito habituado com esse tipo de conversa. Eu gosto de conversar pessoalmente, olho no olho. Senhor Flávio, né? Oi? É senhor Flávio, né? O nome do senhor? Não, meu nome é Antônio Antônio. Fernando de Souza. Tá. Eu tinha anotado na reunião anterior. Aí aqui é quando a pessoa fala, aparece na grande. Não entendi. Então, nós temos aqui 3. Isso. Senhor Antônio, o senhor está com 2 links abertos. Isso. A minha neta está me assessorando aqui. Na hora que começar a reunião, eu vou ter que desligar um. Estou tentando fazer o notebook funcionar. Já tá? Eu posso desligar aqui? Pode. Então, vamos lá. Não vou perder nada, não, né? Isso é complicado. Vamos lá. E aí? Porque aí é diferente, quando a pessoa fala, aparece na tela grande. Aí, por que eu não estou lá? Tá vendo? Aí. A Luciane está tentando entrar e não está conseguindo. Roberto também. Está pedindo para colocar o link lá no grupo. Deixa eu enviar para eles de novo. Obrigada, Vivi, não tinha visto. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui mesmo. Ele está com problema no fone, agora eu não lembrei. Vou ter que ser meu celular mesmo. Como é que eu volto? Não, não tira ainda não. Como é que eu volto aqui? Meu notebook deu tchutchu. Vou desligar, vamos no celular mesmo. Estou falando com o Mongaguá. Anita, você que é a coordenadora desse grupo? Sim. Conta. Esse no site da prefeitura, seu Antônio. Então, aí fica do interesse deles. Sim. O ideal seria eles participarem, né? Até porque quando se vem falar sobre direitos de criança e adolescente, é importante que se tenha o representante da criança e do adolescente. Exatamente. Oi, Beto, boa tarde. Boa tarde. Vamos aguardar mais 2 minutinhos e a gente inicia. O Bruno está participando hoje? Quando eu entrei, a casa do conselho já estava fechada. Eu não sei quem abriu a câmera. Deve ter sido o Thiago, eu acho, né?
O que é isso aí? Tem que descobrir como que abre. Sem forçar, né? Tem que forçar. Você fala uma vez que aqui abre? Não. Viu, tá? Caixa mágica. Pelo desgaste que vocês já andaram. É, foi a Rafaela. Né? Forçando. Ela era B. Vem cá. Não quer aparecer? Eu estou com meus netos aqui, ó, coisa mais linda, ó. Essa aqui é minha neta. Vem cá, Raiz. 3 irmãos. Essa aqui é a Rafaela, Oi, o Rian Rafa. e a Raíssa. Cadê a Raíssa? Está se escondendo atrás da porta. Adolescente Rafaela, é Raíssa. de fricote, sabe? Não quer aparecer. Olha lá. Boa tarde, Lu. Será que ela não se conectou ainda? Tá bonito esse fundo seu, hein, Anitta? Ah, você viu? Que graça. É o quê? Um banner? O que é isso? É uma imagem. Baixa a imagem no computador e aí você consegue, na hora que entra no Zoom ou depois, você consegue colocar a imagem que você quiser de fundo. Ah, depois você me ensina direitinho. Ai. Luciane. Eu vou deixar. Os dados móveis também estão ligados. Já voltou, moça. Coloca o dedinho no lugar, ó. Ô, Rafa, coloca o dedinho no lugar. Raiz. Para que eu veja a imagem dos demais. Se eu colocar para o lado, é sempre assim.
é dinheiro. O papai desse é 40 pau. 40 reais o papai desse. Luciane está tentando entrar e não está conseguindo. Vivi, você está com a última ata aí? Deixa eu ver. Nove do 6, sim. Tô sim, Anitta. Ok. Vê se ela consegue entrar para a gente iniciar. Fica aqui comigo, assessor aqui. Pega o outro banquinho, né? Fica aqui lá. Lá na cozinha. Olha, o pessoal manda entrevista, eu tô levando um monte de multa. Um monte de multa. Tá quebrado. Vou ter que fazer uma nova dessa aqui, eu lembro. Até conheço essa informação certa. Eu acho que na verdade. Se não aparece, você me assessora, não. Por que você não desliga o microfone? Todo mundo tá Não tem problema, não. Todo mundo estamos em família aqui. Todo mundo é. Beto? Beto, tá me escutando aí, Beto? Você está com o seu telefone, o seu microfone desligado. Eu queria conhecer você, de onde você é. Está bloqueado o seu microfone. O Rafael, a gente já se conhece. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou aqui da diretoria de assistência social, trabalho aqui na diretoria. Hoje eu estou na área de informática, mas já trabalhei na Casa dos Conselhos, o secretário dos conselhos em outras gestões. E sou funcionário da prefeitura. Tá ok. Então, está alocado no serviço social, na área social. Isso. Não tem que falar, né?
Oi? Ah, cara, eu falei assim, que eu sou da geração Band. Ah, já são Z tem apontador. Tem Não tem? apontador. Quebrou suas A pernas. gente não dá mais saca. Inventaram em 1984 um apontador que você fica assim e bola. Você faz assim e sai apontadinho, né? Uma belezura, né? Facão, né? Facão. Pegava o facão já. Você lembra quando tinha aqueles apontadores? Nada, ele tinha que comprar pro grafite, não tinha um lápis. Depois que inventou a grafite dentro do lápis. Tá quebrando. Deixa quieto. Isso é uma que ela quer aprender. A geração C não sabe transferir um currículo pro pendrive. E do pendrive pro computador. E do computador pro celular, não sabe. Ensina ela. Apertar o botão assim e arrastar assim. Diz. Aí ela falou que o computador meu é antigo, que... Esse é filho mais... Boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Eu Para quem está acompanhando a reunião, eu estou numa outra reunião aqui presencial, só deixa eu passar uma informativa a respeito que o Thiago me perguntou do quórum. Todos vocês, quando forem postados, receberão a pasta do conselheiro, né? Onde tem a lei, decreto, tudo. De acordo com o decreto que regulamenta o funcionamento do conselho, eu tirei da página aqui, gente. Calma aí. No capítulo 3 do decreto de 2010, as reuniões serão instaladas no horário da convocação com a presença não inferior a 3 conselheiros. Então, temos 4. Tem algum suplente? Vai ser suplente de quem, Roberto? Não, está sem áudio. Eu sou suplente do Fundo Social, né? Do Fundo Social? Então, tem 4 não sei, cadeiras presentes. Então, vocês podem continuar com a reunião. Qualquer coisa é só chamar. Então, pode ler por gente. A ata foi sobre a vistoria, né? Foi feito. Da última reunião. Anitta, estou só com o rascunho aqui. Tá, não tem problema. Tá? Foi falado sobre a vistoria que teria que ser feita, né? Nós realizamos a vistoria. Falta a data, né? Só um minutinho, peraí. Tá. Era sobre montar a comissão temporária de direitos, como que está o andamento, né? Para saber. Isso. Teria que ter o ofício, né? Será que o ofício já foi feito? Da ATAN, sim. Cobrar a saúde dos os dois conselheiros, né? Uhum. Ainda a gente não resolveu. Sobre as denúncias, se foram lá para averiguar. Tinha que decidir os conselheiros para visita também, né? Foi decidido, né? Foi você e o Rafael, né? Sim. Foi feito o questionamento sobre a alteração dos horários das reuniões e ficou estipulado ainda manter esse mesmo horário. E sobre o registro de alteração da lei, está aguardando a resposta. O Bruno deu de 30 a 60 dias, né? Isso. E o questionamento sobre a solicitação, se teria possibilidade da carteira do autismo. E teria que fazer um ofício também, que a princípio seria enviado para o DAS, né? Não sei como que ficou a resposta disso também.
Continuamos ainda com a falta de mapeamento, né? E a princípio também seria feito pelo Samutran e pela PAI, mapeamento dos deficientes da cidade. E foi só isso. Eu estou com uma outra aqui que eu imprimi, que foi colocada no grupo, que está diferente. Mas vamos lá. Então, vamos no segundo tópico, que é a vistoria com a empresa de transportes Atam e Ação. Eu entrei em contato com o Marcelo semana passada e ele me disse que seria possível a partir de terça-feira que vem, tá? Que essa semana seria semana de pagamento e ficaria inviável, tá bom? Então, combinei com ele que nessa sexta-feira, agora, eu entro em contato novamente para agendarmos para a semana que vem, tá bom? E aí, eu e Vivi você continua? Vivi? Eu continuo e o Rafael também falou que quer participar, né? Se Então, disponibilizou, né? Isso. Continua também. Ok, tá? Então, vistoria Atam. Vamos agendar uma nova data para a semana que vem. Eu, conselheiro Rafael e Viviane. Positivo. Aqui, um outro assunto que acho que é o mais importante, né, que a gente vem caminhando, que é o andamento da atualização do regimento interno, né, da lei do regimento interno. Eu entrei a semana passada em contato com o Rafael, mas não é você, né, Rafael? O outro Rafael, né? Isso, outro Rafael. Isso, Eu ele sou o falou Rafael que... Silva. Deve ser o Isso, careca. isso, que Caramba. ele ainda não tinha enviado. Deixa eu até ler aqui a mensagem para vocês. Gravei aqui. E que possivelmente que até segunda-feira, agora passada, ele iria encaminhar. Então, ele iria encaminhar para a Casa dos Conselhos, tá? Então, eu queria saber se o Tiago está na escuta aí, ou o Bruno, se foi entregue isso para a gente dar andamento à entrada na prefeitura. Não sei se eles estão na escuta aí. Por quê? Até porque nós recebemos, né? Eu imprimi aqui, vou fazer a leitura para vocês. Recebi do vereador Fábio Arena, vamos lá. Ao Conselho Municipal de Integração de Pessoas com Deficiência, em atendimento ao deliberado em Senado plenário, realizado no dia 28 de junho, cumpra-se no encaminhar ao Conselho Municipal de Integração das Pessoas com Deficiência, para conhecimento e providências, cópias da propositura apreciada conforme segue. Requeiro à mesa, ouvida o nobre plenário, seja oficial do Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência sobre a alteração do regime interno. Justificativa. Sabemos da importância da representatividade por meio dos conselhos municipais destes. Ressalto com alegria a implantação do Conselho Municipal de Integração à Pessoa com Deficiência, que foi uma conquista importantíssima para este grupo. Apesar da conquista, ainda há muito trabalho pela frente, e dentre esses, se faz necessário destacar a questão da representatividade à frente dos conselheiros. Atualmente, o regimento condiciona que o membro que deseja atuar como conselheiro seja do poder público ou da sociedade civil, ou seja, devem estar inseridos em instituições ou projetos com envolvimento nesta causa. Neste contexto, eu entendo ser interessante a abertura da participação de pais, dos próprios deficientes na composição do conselho. Sendo assim, solicito informações se há possibilidade da alteração deste quesito, pois acredito ser um ato democrático e de equidade, né? Então, a gente já tem essa representatividade aqui dos pais, porém, é necessário uma maior participação das pessoas com deficiência, né? Então, isso a gente... o Beto, né? Beto, você pode explanar um pouquinho, por favor, sobre o seu trabalho aí com a doutora Débora? Bom, aquilo que a gente conversou na outra reunião, né?
fizemos aí a minuta da lei, né? Aí ficou do Rafael, acho que é o Rafael Caran, né? Não é isso? Isso, Se não me engano, é o secretário? isso. É isso, né? Então, aí ele aí tem que fazer o quê? Tem que anexar, aí tem que fazer um envio para o gabinete. Não sei se já foi feito isso. Alguém sabe? Não, se já foi feito? Então, naquele mesmo dia que eu entrei em contato com você, eu entrei em contato com ele também, e ele falou que não tinha enviado até a sexta-feira, que é a próxima segunda, que seria essa agora que passou, que ele encaminharia. Eu pedi para ele fazer a gentileza de me avisar, né? Ou colocar no grupo sobre o encaminhamento. Isso, tá? mas ele tem que fazer mas ele tem que fazer um ofício e você tem que assinar. Sim, então não fez ainda. Tá? Isso. Ok. Então eu vou entrar em porque, contato assim, novamente com ele. É porque assim, tem que enviar o ofício com a assinatura do presidente, a minuta de lei e a ata da aprovação da minuta de lei. Entendeu? Tudo isso tem que ser enviado junto. Então, a ata de quando foi aprovada a reunião tem que estar pronta e assinada não só por ele, mas por todos, né? Todos os membros, não é isso? Sim. Essa ata foi... Então, o ofício assinado pela presidente... Essa ata da reunião foi aquela, só para lembrar minha memória, foi aquele dia que nós fizemos presencial na Casa do Conselho. É isso? Isso. Ok. Já foi feita essa ata? Alguém sabe? Não. Também não. Tá. Porque se foi feita, a gente tem que assinar, né? Tem que colocar a lista de assinatura lá junto. Ok. Tá, então precisamos averiguar. Acontece. Isso. Porque quanto mais tempo demorar para fazer essa burocracia, mais tempo leva para aprovar e sabe que porque o prefeito da Câmara, e a Câmara tem tudo dito lá, né? Que pode ser um pouco mais demorado. Então, quanto mais... A ideia era tentar aprovar essa lei até o final do ano. Se a gente demorar muito, entram outras pautas lá no assunto, daqui a pouco eles começam a discutir, acho que a discutir a questão do orçamento para o ano que vem, aí acabou, né? Exatamente. Bom, mas então, o seguinte, aí qual que é o próximo passo? Eu conversei com a doutora Débora, ela acha melhor aguardar, porque aí o prefeito vai mandar para o setor jurídico da prefeitura para ver se a minuta de lei não está em conflito com nenhuma outra lei já existente, né, para ver se está tudo certinho. E depois a Câmara também. A Câmara, quando chegar na Câmara, a Câmara vai mandar também para o setor jurídico deles para fazer essa avaliação. Tendo algum erro, alguma incongruência, alguma coisa, eles vão mandar para nós novamente, para a gente fazer as correções. É um processo demorado, né? Só que nós estamos demorando ainda mais. Essa parte certa, aí dá para a gente começar porque a gente nós estamos atrasados, na verdade, já era para ter sido enviado há um tempo, né? Essa é a parte mais fácil, teoricamente, né? A parte mais difícil é desenvolver a lei e escrever, né? A minuta, né? Exatamente. Teoricamente. Mas está levando quase o mesmo tempo, parece. Bom, depois, tendo já a minuta de lei passada pelos setores jurídicos, e nós tendo a certeza, pela palavra do setor jurídico, do que está certo ou não, né? Aí porque o regimento sai da lei, né? E se a gente colocou alguma coisa lá que não é legal, que não é legal né, na visão jurídica, né? Falando, né? Aí a gente começa a fazer o regimento interno e aí, entendeu? Aí nós temos que refazer o regimento interno. Então, o que ela achou melhor? Quando eles estiverem passando por esse rito do jurídico, e eles falam assim, der um ok, tá certo, vai ser votada a lei para aprovar. E a gente começa a desenvolver o regimento interno, baseado já naquilo que realmente vai ser a lei. Né? Então, fica muito... A gente queria economizar tempo, né? Teoricamente, né? Esse era o nosso intuito. Mas, assim, ela já me passou algumas coisas, né? Nós não estamos parados, nós já estamos discutindo algumas coisas, a gente só precisa dessa certeza do setor jurídico para saber o que a gente pode fazer ou não no regimento interno. Então, já tem algumas coisas do regimento interno que a gente tem desenvolvido, eu com a doutora Débora,
E só estamos aguardando para poder, antes, para poder apresentar alguma coisa, a gente precisa ter já a lei muito mais encaminhada nesses setores aí, né? Tá bom? É porque são Mas a gente não está parado. São duas situações, né? Então, a gente primeiro precisa encaminhar esse ofício com a alteração da lei. A lei sendo aprovada é que a gente entra com a alteração do regimento, né? A gente não pode entrar com alteração. Está encravado aqui. A gente só vai poder enviar o regimento depois que a lei for aprovada. Por quê? Porque o regimento, esse novo regimento, a gente vai fazer baseado nessa nova lei. Aí como é que a gente... Então, aqui a gente já tem já... Posso falar? Pode falar alguma coisa? Pode então, ser. Aqui a gente já tem alguma coisa que a gente já tem estudado, né? Sobre regimento interno, mas ainda nós precisamos fazer essas decisões para poder ver o que está dentro aí ou não para a gente poder dar continuidade, tá? Ok, então aí já acabou já enquadrando o item 4 da pauta, né? O andamento das atualizações do regime interno. O Beto já explanou o que está sendo feito. Obrigada, viu, Beto? Tópicos, o quinto item, né? Resultado das visitas sobre as denúncias. Eu não sei como é que ficou. Eu não consegui ir no dia, e depois aí teve uma conversa com o Bruno, e, se não me engano, o Rafael, né? E como é que ficou, Rafa? Então, tivemos no local lá que ocorreu a denúncia, ficou em conflito o endereço. Foi feita 2 denúncias e nenhuma colocaram um endereço atual e outro antigo. E, por fim, não conseguimos encontrar o endereço. Tivemos um local, mas não achamos a casa. Não acredito. A gente mandou no grupo aí, tudo certinho, o processo feito. Como se trata de denúncia, né? Então, foram colocados nomes lá que a gente nem se sabe se realmente é real, né? Só uma pergunta, Rafael, desculpa eu atrapalhar. Sim. A denúncia envolvia criança e adolescente ou adulto? Era um deficiente já adulto. Oi, Lu, boa tarde. Que bom que conseguiu. Só que está sem áudio. Da denúncia, o que o Rafael falou, tá acontecendo de denúncias falsas, viu? Estou recebendo, por exemplo, no meu Facebook, no Messenger, as raras vezes que eu consigo abrir para olhar, eu estou tendo pessoas com perfil fake entrando mandando mensagem contraditórias, meio estranhas, até estou bloqueando algumas, falando sobre mais ou menos esse estilo de denúncia. Aí você
pede para a pessoa passar o endereço, eu peço para a pessoa passar um telefone de contato. Eu falo que a gente vai fazer uma visita, porque eu não estou recebendo ninguém, porque eu não posso passar meu nome porque é anônimo. Está tendo muito isso, a gente precisa dar um olhar mais rigoroso referente a essas denúncias. Eu acho que tem gente aí que eu até imagino quem possa ser, querendo queimar a gente, né? Vamos dizer, num grosso modo. Ok. Item, oficiar uma posição da diretoria de saúde sobre os membros deste conselho, tá? Então, esse é um outro tópico que é muito importante, acho que é fundamental a gente definir essa situação, né? Precisamos comunicar, né, o diretor da saúde, o doutor Marcelo, para que ele indique outros 2 novos conselheiros. Aí, eu só não sei agora quem vai fazer esse ofício, se é o secretário ou se é... Bom, tem que ser o secretário, porque a Comissão da Saúde, eles não estão ativos, né? Atuantes, na verdade, desculpe. Ok, então já fica aí essa demanda. Item 7. Eu estou pontuando aqui, eu sei que todos os itens são importantes, mas eu estou pontuando aqui de Anita, acordo... Oi. O que pode ser feito, pode-se fazer um ofício para a saúde, também endereçado ao prefeito, né? Ao gabinete. Porque acaba reforçando também o pedido, né? Porque, querendo ou não, todos os conselhos estão vinculados ao gabinete, né? Ótimo, Beto, ótimo. Muito bom. Então, vamos aí fazer esse ofício, encaminhar ao gabinete, para que ele indique 2 novos representantes da saúde. E aí a gente entra no nosso mapeamento tão esperado, né? Precisamos também, então, encaminhar um ofício ao Departamento de Educação para a relação das crianças matriculadas na rede. Juntamente, a gente tinha conversado também com relação à Semultran, né? A gente fazer o levantamento com a Semultran, não foi isso? É a PAI. É a PAI. Então, aí temos mais 3 ofícios aí, Educação, a PAI e a Semultran. Item 6, que entra no nosso mapeamento também. Então, formalizar essa situação, esse ofício com esses 3 segmentos. Anita, uma pergunta. Sim. Levando-se em conta a necessidade de mapeamento de todo tipo de pessoas com deficiência, não seria possível que a cidade disponibilizasse aí profissionais agentes de saúde que pudessem conjuntamente trabalhar nesse levantamento? Sim, a princípio sim. Só que os nossos 2 representantes da saúde não estão atuantes no conselho. Então, acaba dificultando um pouco isso também. Mas Então, os representantes esses 2 representantes, o fato deles não estarem, seria interessante que estivessem, né? sim, Mas os agentes de saúde são subordinados a qual secretaria? de saúde. Da saúde. Sim. Logo, não depende o envolvimento deles, não depende dos representantes. Seria interessante que os conselhos tivessem paridade.
representantes da sociedade civil, representantes do governo, para, em conjunto, resolver os problemas da cidade. Os agentes de saúde, eu falo porque eu moro aqui em Santo André, em alguns momentos, em outros momentos, morando em Mongaguá. Né? Eu vim para cima porque minha esposa estava com 22 de pressão, então eu tive que subir para tentar dar um suporte. Mas os agentes de saúde, eles têm fácil acesso às residências, conhecem, é possível fazer levantamento bairro por bairro, né? Com muito mais eficiência que outras pessoas, porque só fazer, por exemplo, um levantamento na APAI não vai representar a realidade de Mongaguá. Se fizer só da educação, não vai representar a realidade de Mongaguá. Tem que juntar todas as informações possíveis, e os agentes de saúde são peças, né, interessantes para serem usadas. Depende muito do secretário chegar e conversar com os representantes do agente de saúde e fazê-los contribuir com esse levantamento. Ponto. Sim, eu acho uma boa... esse mapeamento tem que ser realmente algo muito maior que isso, né? Do que só a educação, isso que o senhor falou, né? Eu acho que tem que ser algo direcionado ou pela prefeitura, ou a gente pegar, como eu já havia falado lá no início, a semana das pessoas com deficiência e fazer algo grande na cidade que envolva como é que eu posso falar? Que todas as pessoas possam, na verdade, saber o que a gente está querendo, né? Circulação dessa informação também. Espera aí, que acho que a Lu escreveu alguma coisa. Ó, a Lu está falando que os ofícios para o mapeamento serão apresentados ao Conselho até a sexta-feira, tá? Então, a gente aí já vai ter uma grande parte aí da PAI, mas a educação, que a gente também tem acesso, mas a gente precisa oficializar esse pedido. O áudio dela não está saindo, tá? Então, a gente aí começa com um pequeno mapeamento. Eu acho assim, que a gente, juntando essas informações, a PAI, Educação e Semultran, a gente já vai ter um número, porém, claro, como o seu Antônio falou, ainda não vai ser a nossa realidade, né? E aí, a gente, com esses números, a gente precisa o quê? Organizar, de fato, algo grande que envolva a cidade inteira, que envolva a prefeitura, que tenha meios de comunicação, tanto visual, faixa pela cidade, colocar nas páginas de todas as pastas da prefeitura a questão desse mapeamento, né? Mas eu acho que, assim, ao grosso modo, a gente já tendo esses números, a gente já consegue ter um foco, né? Mais ou menos o que nós temos da realidade, qual é a deficiência maior que tem. Claro, todas são importantes, nós estamos aqui para lutar por todas, né? Para o bem comum de todas, mas a gente já vai conseguir entender e, assim, ter um olhar, um parâmetro, né? Sobre qual é a incidência maior e o que a gente pode fazer sendo essa demanda maior, né? Mas eu penso, sim, seu Antônio, em algo grande, né? A gente vai ter essas informações aí em grosso modo, mas acho que com essas informações a gente consegue se organizar para o segundo semestre elaborar algo muito grande e que tenha, de fato, alcance de toda... Ai, minha cara está aí. Que tenha o alcance da população, né? Toda. Eu acho que, se vocês quiserem aí se colocarem, Vivi, Rafa e Beto, né, sobre esse parâmetro aí que a gente vem entre as outras reuniões que nós falamos, sobre mapear isso e depois, segundo semestre, a gente pensar em algo grande e executar, né? Eu acho que a gente tem até julho para a gente pensar aí nessas estratégias e, em agosto, a gente apresentar de fato, para que em setembro, né, a gente consiga ter o alcance aí maior dessa população.
uma outra sugestão. Os postos de saúde, né, locais, eu sou do Jardim Praia Grande, ali do lado do posto de saúde ao lado do SAMU, a exemplo dos demais também, eu acho que poderia se fazer divulgação daquilo que se pretende realizar, Exato. né? E a própria população que frequenta dia a dia, o bairro do Jardim Praia Grande é muito idoso, né? Mas existem crianças, existem idosos também, existem pessoas que não são tão idosos, que têm familiares que têm algum tipo de necessidades especiais. Então, se divulgando no próprio posto de saúde, as pessoas podem até, uma vez visitando lá por um determinado motivo, ela possa visualizar lá algo que chame a atenção para que ela se cadastre, né? Ou cadastre aquele ente da família que tem alguma necessidade que não está tendo suporte do município. A minha preocupação é que Mongaguá deixa muito a desejar no que tange atendimento de crianças e adolescentes. Eu não falo, o meu foco é mais crianças e adolescentes, tá? Não estou discriminando os demais, né? E eu parto do princípio, como disse na reunião anterior, criança e adolescente é prioridade, estabelecido por lei, pelo ECA, né? Então, é mais uma ideia também, divulgar a iniciativa que está se tendo por parte do Conselho para se fazer esse levantamento. E aonde que vai se divulgar? Aonde o público frequenta. Os locais de saúde. Então, Anita, em relação a essa questão, não tem uma comissão que cuida disso, não? Sim, nós colocamos em pauta, né? Acho que duas reuniões passadas, 3 reuniões mais ou menos, acho que 3 meses já. Só que não foi que nós pediríamos aos segmentos, a educação, Semutran e a APAE, para a gente ter a priori esses dados, né? E depois eu comentei sobre o que eu pensava que teria que ser algo grande, né? Algo que parasse, de repente, um sábado e a gente fizesse um pedágio, alguma coisa dessa maneira, né? Que realmente a cidade inteira soubesse o que nós estamos fazendo e o que nós queremos, né? Na realidade, colher a quantidade de pessoas e determinar, né? Quais são as deficiências dessas pessoas, né? Então, eu penso que teria que ser algo desse tipo, né? Então, a priori, a gente colher essas informações e após... Ok, Lu, muito obrigada, tá? Então, eu tinha essa dúvida aí. E após a gente tentar organizar algo grande com a prefeitura, ou que tenha um cadastro, o Bruno até comentou com a possibilidade de fazer o cadastro no site da prefeitura, né? Mas aí a gente tem que pensar nas pessoas que também não têm acesso às redes sociais, à internet, enfim, né? A gente Não, pode eu digo... Deixa eu só... A gente pode também, acho que tem que pedir autorização da prefeitura, a gente pode colocar faixas em locais estratégicos, solicitando. Eu sei que o centro epidemiológico, eles têm um cadastro também. Então, a gente pode solicitar o cadastro deles também. A gente pode ver com o Arnaldo também sobre isso. Então, se a Patrícia vai confeccionar para todos os segmentos, a gente precisa ver quantos ofícios vai ser, para a gente colocar numa ordem, para a gente já poder estar recebendo e já estar cadastrando. E a forma que vai ser feito esse cadastro. Não, assim, eu só falei da questão de uma comissão, éticos aí seriam debatidos na comissão, né? Não na reunião. Não seria isso? Criar uma comissão, que a gente acho que a gente criou lá no início uma comissão de eventos, não é isso? Sim. Aí quem teria que cuidar disso seria a comissão, porque aqui na reunião a gente já traria o que a comissão está fazendo, porque senão fica, não sei, fica todo mundo dá uma ideia e aí, na verdade, ninguém bota
ninguém que eu digo assim, né? Não tô afirmando, tô trabalhando com hipótese. Aí acaba que uma pessoa só fica fazendo tudo. Então, assim, tem que chamar o pessoal da comissão de eventos, se vocês for, se, precisa ver em que comissão esse assunto cabe. Eu estou falando eventos, mas pode ser outra comissão, não sei. E aí, e colocar esse projeto para eles desenvolverem. As comissões, alguém lembra das comissões que a gente criou ou não? Alguém tem aí no papel? Tem a comissão de planejamento, Certo. comissão de projetos, comissão de transporte, esporte e lazer. Os dois, né? Então, aí Tá teria na que chamar mesma esse pessoal. comissão, não tá? Aí uma Projeto e pessoa. E eventos? aí, Oi? Eu acho que está na mesma comissão, não tá? Projetos e eventos? Não, Não, tá separado? tá, então, porque isso é projeto e é evento ao mesmo tempo, né? exatamente. Então, assim, tem que pegar os responsáveis por essa comissão e passar esse trabalho para eles fazerem. Pegar os nomes aí e falar, ó, nós que pretendemos realizar um evento ou um projeto assim, 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 até tal data, o que vocês desenvolvem? E aí eles fazem ou não, esse é o correto. Né? Porque é que nem o senhor Antônio falou da questão da criança e adolescente. Tudo bem, só que criança e adolescente é o foco do CMDCA, não é o foco do CMP. Nosso trabalho aqui é trabalhar com as deficiências, né? Independente das idades. O foco da criança e adolescente é do CMDCA, que não é que também é o nosso foco, mas né? Então, assim, senão o assunto fica um pouco solto e a gente só vai debater isso na outra reunião. Agora, se a comissão, porque a comissão tem que debater isso, eles têm que fazer reuniões específicas para trazer na reunião ordinária alguma coisa já pronta, ou pré-pronta para ser aprovada. Eu acho que isso vai trazer muito mais dinâmica e eficiência aí. Exatamente, Beto. Muito Tá? obrigada. E até para fazer o pessoal do conselho também dar uma participada mais integralmente, né? Exatamente, muito bom. Então, vamos lá. Comissão de projetos, eventos e comunicação. Levantamento do mapeamento, né? Estratégias específicas para o projeto. Mapeamento das pessoas com deficiência. Ok, Lu, vamos lá. Comissão de projetos, Cauê de Souza Arena, Miriam Larúcia, Patrícia Freire, Rafael Ferreira, Viviane Nazaré. Comissão de eventos e comunicação, Daniela Cristina, a Miriam, a Mônica e a Viviane. E quem são os coordenadores? Não tenho nesse calendário que a Casa dos Conselhos nos enviou, não tem os coordenadores, Beto. Anitta, está atualizado esse daí? Porque o Bruno tinha pedido para mim sair da comissão por conta de ter muito trabalho. Seria melhor ficar só como secretária, para poder substituir. É a última que eu tenho. Achei que eu já tivesse me tirado. Então é importante atualizar essa lista, ver quem são os coordenadores, e aí você passava para o coordenador de planejamento a questão da busca ativa dos dados, certo? Como é que eles vão fazer para buscar esses dados. E o pessoal do evento, como é que faria para fazer esse evento que você pensa aí,
porque a prefeitura fornece faixa, a prefeitura tem toda essa... Ela fazendo ofício, claro, antecipadamente, ela fornece todo esse material. E aí o pessoal de eventos ia desenvolvendo um evento-chave, uma semana, um mês, não sei como seria, e o pessoal do planejamento ia construindo aí essa buscativa dos dados, se vai ser junto, se vai ser através, que nem o senhor Antônio falou, através do posto de saúde, através do agente de saúde, ou na PAI. Quem tem que desenvolver isso é o pessoal que está dentro da comissão de planejamento, né? Essa estratégia aí. Ok, então vamos pedir a atualização dessas comissões. Ok. E as considerações finais aqui. Como que fica? Ô, Anitta, vai ser o planejamento ou Deixa eu falar. projetos que vai... Beleza? Bom, Os dois, Vivi. deixa eu achar, viu? Tchau. Então, a gente precisa, de fato, atualizar, né, essa planilha aí com as comissões Deixa eu achar e telefone. acionar ambas comissões para essa buscativa. Tchau. Ok, alguém aí quer considerar, falar alguma coisa, ponderar? Eu coloquei na pauta sobre como está sendo feito as lições para as crianças especiais das escolas, porque eles estão mandando as mesmas para todas. Não está tendo um trabalho de campo, não está tendo... Ô, Vivi, qual é a escola? Cirana. Cirana? Que ano? 7ª. Fala para mim o nome, Deixa eu pegar aqui. por favor. Eles não estão tendo, eu sei que a demanda também deles está grande, mas eles não estão tendo como tá conhecendo as crianças que estão entrando neles, porque eles estão enviando lições que nem na minha filha, 7ª série, coisa de 3º ano. E eles estão mandando para todas. Então, não está tendo diferencial, eles não estão vendo as dificuldades de cada um para estar enviando da forma correta, né? Eles simplesmente fizeram lá essa apostila deles aqui, que eu fui lá buscar, e as mesmas estavam sendo entregues para todas as crianças. Seja lá qual eram as suas deficiências, mas eram as mesmas para todo mundo. Quer dizer, eu estou com a da minha filha do 1º e do 2º aqui, eu não fui entregar ainda, porque, sinceramente, eu achei um absurdo. Eu prefiro que ela fique sem nota, eu prefiro que ela repete de ano e volte a fazer a 7ª série de novo. Vivi, ela não consegue ou está aquém Não, ela consegue, só que são lições que não está desafiando ela a nada. São coisas que ela já sabe. Tá, então ela tem o potencial de fazer outras atividades. Outras, como outras crianças também têm mais potencial e as mesmas lições estão indo para todas. Tá, então o que eu te sugiro, tá? Nesse roteiro tem uma primeira ou a última folha que menciona, escreva aqui como seu filho realizou as atividades. Tem sim. Não tem? Então, Tem. aí você vai escrever tudinho, tudo que você me colocou agora. Tá? Então, você fala que não houve uma avaliação diagnóstica, que ela tem o potencial de fazer
atividades além do que está sendo propostas, e que todas as atividades adaptadas estão sendo enviadas para todas as crianças iguais, independente da deficiência, Ok. tá? Porque essa não é a nossa orientação. Isso, por isso que eu estou questionando, porque ela veio do José Roberto, é isso? Eu sempre travo a língua. Zé Carlos. José Carlos, e lá foi totalmente diferente. Eles foram em Sim. casa, porque é época da pandemia, a diretora tiveram a delicadeza de estar indo em casa, conhecer ela. A Priscila também chegou aí lá em casa, fez algumas lições com ela para ver qual era a dificuldade. Aí no Serena, não, já estou tendo essa dificuldade. Tá, então, assim, eu preciso que você me relate isso nos mínimos detalhes. Pode deixar. Ou, porque essa não é orientação, muito pelo contrário. Né? Por isso que eu estou te questionando, porque eu sei que não é. Sim, o ano passado inteiro nós orientamos roteiro por roteiro, especificamente de cada criança. Né? Então, esse ano, nós achamos que as escolas já tinham que andar com os próprios passinhos, né? A gente não pode ficar respaldando isso para o resto da vida, eles têm que tomar posse de todo o aprendizado, de toda a formação que o departamento está passando para os professores e para a escola. Né? Então, aí, se já não aconteceu, então a gente precisa ser formalizado, tá? Não deixe de entregar. Então, descreva lá o que aconteceu de fato, que ela é a quem não houve, e assim, é importante você falar que tem o conhecimento que todas as atividades adaptadas estão sendo enviadas para todas as crianças dependentes da deficiência, tá? Isso é muito importante. Amanhã já faço isso. E entrega lá, por favor. Ok? Mais alguém? Eu gostaria de fazer um pedido para esse conselho. Você comentou que essa não é a segunda que eu participo. Há a possibilidade de vocês me disponibilizarem as atas das reuniões anteriores deste ano? Todas as atas? As atas ficam no conselho, seu Antônio, na casa dos conselhos. Na casa dos conselhos. Exatamente. E estão disponíveis para qualquer pessoa da sociedade? Qualquer pessoa. Tá. Basta ir lá e solicitar. Exatamente. Tá, ok. Bom. E Mais dou alguma aqui, coisa? eu volto a dar uma sugestão. Acho que, como o Beto fez um comentário, que a respeito de prioridade ser discutida no Conselho de Direito, concordo com você, Beto. A cidade de Mongaguá não tem Conselho de Direito da Criança no momento. Você sabe disso. Passou a vigência do Conselho que foi eleito. Inclusive, o edital foi lançado a semana passada para eleição. É absurdo, é uma coisa que isso não deveria acontecer. A eleição do Conselho de Direito da Criança deveria acontecer no período que estivesse vigente aquele conselho, o conselho anterior. Mas tudo bem, às vezes acontece, a cidade é nova, vai aprendendo, né? E eu acho interessante a presença, volto a frisar, a presença dos conselhos tutelares como representante da criança e adolescente, inclusive como um meio para dialogar com o executivo quanto à obrigatoriedade desta prioridade de atendimento, tanto na educação quanto na saúde. Tá? Eu acho que o convite para o Conselho Tutelar não deveria ser levado apenas o site da prefeitura. Um ofício que seja enviado para o Conselho Tutelar é interessante. Eles são representantes da criança, dos direitos da criança. Então, o respeito, né, a quem foi eleito diretamente pela população. Essa é a minha fala. No início da reunião, né, deveria ser feita a leitura da ata anterior para aprovação e fazer as devidas correções quem não concordou da forma que foi escrito. Eu tenho por hábito falar e gostaria muito que as minhas falas estivessem na ata da reunião. Gostaria de continuar participando.
né? Mas não foi lido a ata para devida aprovação desse conselho. É uma coisa para vocês repensarem. Por enquanto é só. Só passar uma palavra, Anitta? Não sei se Claro. você tem tempo ainda. Tenho. Então, essa questão da leitura da ata anterior, esse é o rito. O rito tem que ser feito assim. Tem que ler-se no início a ata anterior. Mas assim, mas a gente está com uma dificuldade um pouco ainda, né, Anitta, nessa questão de estar desenvolvendo a ata, até pelo período que nós estamos passando, né, dessa pandemia e tal. Acho que até a questão da eleição mesmo, do CMDCA, tudo ficou mais complicado, né? Muita gente adoeceu, outras pessoas, até conselheiros faleceram. Então, assim, as coisas não estão como deveriam ser, né? Eu penso, como a prática que a gente já adotava. Mas essa questão da leitura da ata, em outro momento, esse conselho não, porque esse conselho é novo, né? Mas é feito, sim, em conselhos que já são mais antigos, ele é feito. É que a gente aqui, como é novo, todo mundo é novo, a gente está se apropriando ainda, né? Mas é bem bacana essa questão da... E a participação do conselho tutelar, no nosso conselho ele é facultativo, por quê? Porque não está na lei, né? Não está na lei do nosso conselho a participação. Então, acaba ficando meio que facultativa a participação deles ou não. A gente não colocou nessa nova lei nova também nenhum dispositivo que obriga, né, o conselho. Então, como fica facultativo e eles também estão enfrentando uma questão de falta de pessoal por causa da pandemia, eu digo isso porque eu trabalho aqui do lado com eles. Então, eu sei também que eles estão em regime de plantão ali, bem complexo. Viu, Caio? E não estou aqui justificando, né? Não estou aqui justificando, só tô dizendo... Caio, eu vou ter que ser breve, porque eu só estou com 3%. Ah, tá. O que ocorre, em outras cidades, em função da pandemia, foi prorrogado por um ano o mesmo Conselho de Direito, o mesmo Conselho de Assistência, todos os conselhos, por exemplo, de Santo André, foi prorrogado um ano, assim como os conselheiros tutelares tiveram prorrogação por um ano, até que se tivesse condições de se fazer a devida reeleição, né, todos os conselhos. Mas é como você disse mesmo, o que eu percebo é que Mongaguá está engatinhando. Mas o que eu puder ajudar, volto a repetir aquilo que eu falei na reunião anterior. Eu estou à disposição. Tenho conversado bastante com o pessoal da Casa dos Conselhos, com o Rafael, conheci outras pessoas também que têm boas ideias, né? Estou tentando convencer as pessoas a participarem. E quanto mais pais de crianças que tenham deficiência participarem, melhor, né? Porque vai se perceber que o problema não é focado só em um determinado segmento, ou uma determinada doença, ou uma determinada deficiência, tá? Não leva a mal eu tá correndo, porque só estou com 1%, daqui a pouco desliga. O senhor Se desligar, não é falta de educação minha, não, é porque eu deixei o carregador no carro lá no estacionamento. Tá? Minhas netas já foram tudo embora, estou sozinho agora. Tá? Mas o que eu puder ajudar, volto a frisar. Estou à disposição. O que o Beto ponderou é verdade, realmente a gente tem esse hábito de fazer a leitura da ata, né? Porém, a gente está com essa dificuldade da atuação dos conselheiros por conta da pandemia, né? O que acontece? Enquanto estava sendo presencial, estava tendo maior envolvimento. E depois da pandemia, com essa questão de online, as coisas estão meio que esfriando. E o nosso papel é esse, de fomentar esse envolvimento de todos os conselheiros, né? Nós estamos aqui, com certeza, para lutar por essas pessoas e para dar o nosso melhor, né? Só que não depende só de nós, né? Nós temos aqui quase 20 conselheiros e hoje estamos em 4, né? A Lu caiu, né? Mas de uma forma que a gente quer se colocar, sim, com certeza, de ser um conselho atuante, né? E de fazer com que as coisas formem, né?
utilizando do meu tempo, né, que eu estou em horário de trabalho, mas estou com uma demanda gigante para realizar, se não fosse focado nessas pessoas, né? Então, assim, nós estamos fazendo de tudo para a perceber depois que pandemia, né? Mas, enfim, continuamos aí na luta, né? Temos essas demandas aí a serem feitas, e acredito sim que a participação do senhor é muito bem-vinda e agradeço aí suas considerações, viu? Muito obrigada e vamos junto aí lutar por essas pessoas. Então, finalizo a reunião, né? Aguardando aí os ofícios que foram sinalizados para a gente dar continuidade, lembrando que eu vou entrar em contato com o para que isso seja de fato colocado. A data do fulano, você entendeu? Cada conselheiro atende uma data. Na boa, sim? Uhum. Bom, vambora agora. A gente consegue fazer essa quantidade aí fácil. Por isso que eu te falei que isso aqui vai ser rápido. Nós vamos colocar uma festa aqui, o cerveja, cachaça, massa. Pô, não sei se ainda vamos continuar. Tá. Você tem quantos conselhos hoje aqui? Todos esses aqui, né? 8 hoje. Ah, entendeu? Hoje eu tenho 8. Fora daqui. Fora daqui tem o da saúde que auxilia, O que você faz? Você abre os mesmos livros? Tá assim, os conselhos não podem fazer muitas coisas, por causa da lei. Eu sei. Aí, tive que fazer isso aqui, certo? É de novo, você tem colocado a base. Então, calendário, aqui os ofícios, cada um faz um número diferente. Cada conselho tem o seu número. Qual que é o nosso número? Qualquer um desse ali. Ah, entendi. É isso aí que eu falei. Ah, tá, o nosso. Tá zerado o nosso. Vocês é isso que eu tenho. Não, não, mas é isso aí que eu falei no livro de ofício. É isso aí, se você me der. E o nosso? Aí tem que fazer. Tem que fazer. É isso aí. Presidente. Tem que colocar. Essa já está com a calendário. Eu vou fazer aí. Aqui, ó. Calendário de ofício desse ano. Não, é ofício só. Não é ofício. A Lista de pautas. Lista de pautas. O número da entrega que vocês têm que. É isso aí. Quem foi que fez a pauta, a data da publicação É que e você o nome vai oficial. Ah, é? É. Quem que serve isso aí? A presidente. Não. Secretário. Está fazendo o áudio do Bruno, é isso ou não? Ele está aqui, eu mando para a imprensa. Entendi. Precisa avisar para ele lá. O diário não coloca nada no oficial. Aqui, ó, o histórico das atas. Ó, o negócio aqui tá. Fácil. Quinta reiteração. Peraí, cadê você? Aqui. Entendeu? Entendi. Mas esse aqui pode ir lá e matar. Fecharam aí o áudio. Não sei se a Vivi vai voltar, mas só para a gente finalizar, né? Eu fico um pouco triste, né, com essa questão da não participação, porque a gente tem, né, e a gente enfim, mas a partir foi tirada a minha dúvida aí que eu mandei para o Tiago em particular, com relação à quantidade de pessoas que a gente poderia ouvir. Então, assim,
comecem a acontecer, né? No mesmo dia, Beto, eu mandei para você a mensagem que eu queria, né, entender a questão do regimento e da lei, você me explicou que era parte, enfim, mandei mensagem para ele, ele disse que enviaria e não enviaria. Então, a gente tem essa questão ainda para resolver, para responder, né, para a Câmara, e aí a gente fica preso por conta do grupo, né? Mas, assim, eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu também estou aqui, eu falei, eu não sei um conselho, eu nunca participei, né? Mas eu tenho muita vontade, porque é uma causa que eu amo, assim, é o que me faz respirar, é a inclusão, né? Então, eu tenho muita vontade, mas eu preciso da ajuda de todos, né? Porque eu também não sei. Enfim, é um desabafo. A gente tem a questão agora do seu Antônio, né? Então, que acaba tirando a gente de órbita, né? As ponderações dele são, sim, né, importantes, mas acho que a maneira que ele se coloca, né, às vezes acaba, enfim, né? Mas talvez isso nos leve ao crescimento, né? Vamos ver por esse lado. Eu acredito que essas situações que ele vem provocando vai nos fazer crescer, né? Em prol do conselho. Eu acho que é importante, a gente realmente tem que correr, né? E arrumar, eu tenho que ter uma estratégia aí para a gente fazer com que essas pessoas de fato sejam atuantes, né? E eu acredito muito nessa questão dessa lei. Eu acho que as pessoas precisam ter mais pessoas sim com deficiência dentro do conselho, porque é o direito delas, é o que elas buscam também, né? Eu acho que talvez essa questão de colocar pessoas que fora da casinha, né? Digamos assim, que não tem um envolvimento direto com a inclusão, isso acaba também, porque alguém quer falar alguma coisa? Me ajuda? Então, é por isso que eu falei para você da questão da comissão, né? Distribuir um pouco, né? Porque senão fica uma só pessoa querendo realizar tudo. Então, assim, é bom dar uma... usar um termo chulo aqui, né? Dar uma espetada nessa galera da comissão, né? Eu falei planejamento, mas assim, eu tenho qual comissão que é a cada coisa, só. Mas é importante fazer as comissões, porque aí as pessoas... Também tem aquela questão, as pessoas tendo algo para fazer, elas se sentem parte. Às vezes nós, seres humanos, precisamos nos sentir parte até para poder se mover, né? Porque fala assim, bom, eles estão resolvendo lá, não precisa de mim, então eu vou ficar, nem vou participar da reunião. Zona de conforto, agora, né? Então, aí, por exemplo, você chega lá e fala assim, pessoal, eu preciso que vocês desenvolvam um projeto aqui para a gente fazer uma busca ativa de dados. Planejamento, como é que a gente vai utilizar esses dados? Evento, aí você começa a envolver o pessoal. Aí eles começam a sentir que eles são importantes, né? Também pro conselho. E aí a gente acaba se surpreendendo, né? Com essas pessoas trazendo resultados que uma só pessoa, às vezes, não conseguiria, né, pensar. E às vezes, uma pluralidade de pessoas que tem outra visão, outro alcance, pode trazer para a gente coisas surpreendentes, né? É assim que eu acredito, né, eu acho. E foi ótimo, assim, porque eu fico mesmo querendo resolver tudo, porque eu vejo que ninguém está se movimentando, né? Então, vamos lá que eu vou, vamos ali que eu vou, e acaba, né, exatamente não envolvendo. É isso que você falou. Acabo deixando as pessoas na zona de conforto. Então, a gente não percebe, que as pessoas que são muito proativas, né? Elas acabam querendo abarcar tudo, e não é ruim, porque o mundo é movido de pessoas proativas, mas o que acontece? Elas acabam não delegando e aí os outros se sentem não participativos. A gente tem que tomar cuidado, né? Isso é uma questão do líder mesmo, né? Eu vejo que muito líder quer fazer tudo e aí acaba ficando frustrado porque ninguém consegue fazer tudo. Mas eu acabei me colocando... ele caiu. Eu acabei me colocando porque ninguém se colocou, então, né? Eu falei, então alguém tem que ir, né?
Enfim, Rafa, é você que vai fazer a ata. Eu? É você que vai fazer. Normalmente não é eu que faço, mas Quem é que faz? eu acredito que seja o outro Rafael Caram. Ah, entendi. Então alguém Não, de nós desculpa, vai ter que. é o Caio que faz. Ah, o Caio, é É o Caio, verdade, é isso, o é o Caio Caio. que faz a ata, isso. Tá. Você consegue tudo, Rafa? Olha, eu anotei parte aqui, mas sobre a visita que tem que ser feita da TAM. Eu acho que é tu. Então, eu vou ver com ela para fazer essa ata, porque aí a gente vai colocar nessa ata aí a questão dessas comissões, né? Para a gente dar uma organizada nisso de fato. Mas agora, assim, a minha maior preocupação é dar andamento nessa questão aí dessa lei para a prefeitura que está entravada. Sim, eu tô com Então, é vocês. isso. Tô junto com vocês. Então, muito, tá bom? Vistoria. Tá bom? Olha, foi jogar ata pra mim. Tô doido, não.